Pobre não senta à mesa. Foram essas 5 palavras que destruíram tudo o que eu tentei construir nos últimos 8 meses. Mas o que veio depois disso foi ainda pior. Se você quer ouvir mais histórias reais e emocionantes como essa, por favor, se inscreva no canal. E me conte nos comentários, de onde você está ouvindo essa história agora? Meu nome é Rosa, tenho 52 anos, e durante os últimos 8 meses, trabalhei como empregada doméstica na mansão da família Almeida, no bairro mais nobre de São Paulo. Era uma casa imponente, com 3 andares, jardins impecáveis e uma piscina que parecia saída de revista de decoração. Eu limpava cada canto daquela residência com dedicação, preparava refeições elaboradas e cuidava de cada detalhe, como se fosse minha própria casa. Mas ninguém ali sabia do meu verdadeiro segredo. Ninguém sabia a real razão pela qual eu aceitei trabalhar naquela mansão específica, ganhando um salário menor do que eu poderia conseguir em outros lugares. A verdade é que eu não estava ali apenas pelo trabalho. Naquela terça-feira de setembro, eu havia passado o dia inteiro preparando um jantar especial. O Dr. Fernando Almeida, dono da casa, havia convidado alguns sócios para discutir negócios, e sua esposa, Dona Sofia, pediu um menu sofisticado. Passei horas na cozinha preparando entrada de camarões, um risoto de fungo porcini, medalhões ao molho de vinho tinto e uma sobremesa de frutas vermelhas flamejadas. Às 8 da noite, comecei a servir os pratos. A mesa da sala de jantar estava impecável. Toalha de linho importado, cristais que refletiam a luz do lustre, talheres de prata que eu mesma havia polido naquela manhã. Ao redor da mesa estavam o Dr. Fernando e Dona Sofia, sua filha Laura e o marido dela, Gabriel, além de 2 sócios do Dr. Fernando com suas esposas. Gabriel. Só de pensar naquele nome, meu coração se apertava de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu servi cada prato com cuidado, recuando discretamente para a cozinha entre os cursos. Ouvia as risadas, as conversas sobre negócios, viagens internacionais, carros importados. Um mundo completamente diferente daquele em que eu vivia. Quando terminei de servir o prato principal e recolhi as entradas, Dona Sofia me chamou com um gesto gentil. Ela sempre foi educada comigo, diferente de sua filha Laura. Rosa, querida, você trabalhou tanto hoje? Por que não senta e janta conosco? Preparou uma refeição maravilhosa e merece aproveitá-la também. Fiquei paralisada. Meu coração disparou. Olhei rapidamente para Gabriel, que estava sentado ao lado de Laura, e vi seus olhos se arregalarem levemente. Um olhar de pânico puro. Não, Dona Sofia. Eu não posso. Eu preciso. Comecei a recusar educadamente. Bobagem. Insisto. Há uma cadeira vazia aqui. Sente-se, por favor. Você é praticamente da família já, com todo esse tempo conosco. Dona Sofia sorriu calorosamente. Eu realmente não queria aceitar. Sabia que seria um erro. Mas ela insistiu tanto, e o Dr. Fernando acenou positivamente, que acabei cedendo. Com as pernas trêmulas, puxei uma cadeira no canto da mesa e me sentei, mantendo os olhos baixos. Por alguns segundos, houve apenas o som de talheres contra os pratos. Então Laura, a filha do casal, largou o garfo com força sobre a mesa. O som ecoou pela sala como um tiro. Mãe, o que você está fazendo? Sua voz era fria, cortante. Como assim, querida? Dona Sofia piscou, confusa. Laura se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de mármore. Seus olhos azuis estavam fixos em mim, com uma mistura de indignação e desprezo absoluto. Ela apontou na minha direção com o dedo trêmulo de raiva. Pobre não senta à mesa, principalmente não à nossa mesa. Ela praticamente cuspiu as palavras. Que tipo de circo é esse? Ela é empregada. O lugar dela é na cozinha, não aqui jantando conosco como se fosse nossa igual. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Senti meu rosto queimar de humilhação. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. Alguns dos convidados olharam para baixo constrangidos. Uma das esposas do sócio sussurrou algo para o marido. O Dr. Fernando franziu a testa, claramente desconfortável.
Laura, isso é desnecessário, Dona Sofia começou. Desnecessário? Mãe, temos convidados importantes. O que eles vão pensar? Que somos o tipo de família que não sabe o lugar das coisas? Laura cruzou os braços, seu rosto vermelho de raiva. Eu me levantei imediatamente, as mãos tremendo. Me desculpe, Dona Sofia. A senhorita Laura tem razão. Eu não deveria... Foi quando ouvi. Um som metálico, agudo, seguido de um estrondo. Olhei para o lado e vi Gabriel, o marido de Laura, completamente pálido. Seu garfo havia caído de sua mão e batido contra o prato de porcelana, quebrando-o ao meio. Pedaços de louça espalharam-se pela mesa. Sua boca estava entreaberta, os olhos arregalados fixos em mim. Suas mãos tremiam violentamente. Gabriel? Laura se virou para o marido, a irritação ainda clara em sua voz. O que foi? Você está bem? Gabriel não respondeu. Ele continuou me encarando, e eu vi algo em seus olhos que não via há anos. Reconhecimento, culpa, pânico absoluto. E então, para meu horror e de todos na sala, ele se levantou lentamente, a cadeira caindo para trás com um movimento brusco. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu inicialmente. Ele engoliu em seco, a garganta visivelmente trabalhando. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, quebrada, carregada de uma emoção que fez toda a sala congelar. Ela não é só a empregada. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descontroladamente. Gabriel olhou para Laura, depois para os sogros, depois de volta para mim. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Ela é minha mãe. As palavras de Gabriel pareciam flutuar no ar, impossíveis, absurdas. Ela é minha mãe. Durante os primeiros 3 segundos, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado dentro daquela sala de jantar luxuosa. Os cristais do lustre pareciam ter parado de brilhar. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Então a realidade caiu sobre todos como um martelo. Laura foi a primeira a reagir. Ela cambaleou para trás, agarrando-se à borda da mesa para não cair. Seu rosto, que segundos antes estava vermelho de indignação, agora estava completamente branco, como se todo o sangue tivesse drenado de suas veias. O quê? A palavra saiu fraca, quase inaudível. O que você acabou de dizer? Gabriel continuava de pé, tremendo da cabeça aos pés. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Ele olhou para mim novamente, e pela primeira vez em 4 anos, 4 longos e dolorosos anos, vi meu filho realmente me ver. Eu disse... Sua voz falhou. Ele limpou a garganta, engolindo seco. Rosa. Rosa não é apenas a empregada de vocês. Ela é minha mãe biológica. O Dr. Fernando se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o mármore. Seus olhos, normalmente calmos e calculistas por trás dos óculos de armação dourada, agora estavam arregalados de choque e confusão. Gabriel, isso não faz o menor sentido. Ele olhou para mim, depois de volta para o genro. Você nos disse que seus pais morreram em um acidente de carro quando você tinha 15 anos. Você disse que foi criado por tios distantes. Eu menti. As palavras saíram de Gabriel como uma confissão arrancada à força. Eu menti sobre tudo. Sobre minha família. Sobre minha origem. Sobre quem eu realmente sou. Dona Sofia levou a mão à boca, os olhos marejados. Ela olhou para mim com uma mistura de choque e algo mais. Talvez compaixão, talvez pena. Eu não conseguia decifrar. Os convidados, os sócios do Dr. Fernando e suas esposas, estavam paralisados em suas cadeiras, olhando a cena se desenrolar como espectadores de um acidente de carro. Uma das mulheres sussurrou algo para o marido, que rapidamente acenou negativamente, indicando que deveriam permanecer em silêncio. Laura soltou a mesa e deu 2 passos cambaleantes na direção de Gabriel. Sua voz, quando finalmente saiu, estava carregada de uma mistura de traição, raiva e descrença. Você mentiu? Durante 4 anos de relacionamento? Durante 3 anos de casamento? Sua voz subiu 1 oitava. Você inventou que seus pais estavam mortos? Que tipo de pessoa faz isso? Laura, eu posso explicar. Gabriel estendeu a mão na direção dela,
Mas Laura recuou violentamente como se o toque dele fosse queimá-la. Não me toque. Não se atreva a me tocar agora. Ela olhou para mim e o desprezo em seus olhos era tão intenso que me fez recuar instintivamente. E você? Você sabia que ele era meu marido quando aceitou trabalhar aqui? Isso foi o quê? Algum tipo de plano? Não. A palavra saiu de mim antes que eu pudesse pensar. Eu não sabia. Quando a agência me enviou para cá, eu não sabia que era a casa da sua família. Não sabia que Gabriel tinha se casado com você. Mentirosa! Laura praticamente gritou. Ela está dizendo a verdade. Gabriel interveio, sua voz agora mais firme, embora ainda trêmula. Mamãe não sabia. Ela conseguiu o emprego através de uma agência há 8 meses. Quando ela chegou aqui e me viu, eu implorei para que ela não contasse a ninguém. O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado que o anterior. Dona Sofia deixou escapar um pequeno som, algo entre um suspiro e um soluço. Você pediu para sua própria mãe fingir não conhecê-lo, enquanto ela trabalhava em nossa casa? Gabriel baixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar da sogra. O Dr. Fernando deu a volta na mesa, parando entre Gabriel e Laura. Sua postura era rígida, autoritária. Mesmo em meio ao caos emocional, ele mantinha aquela presença imponente de empresário acostumado a controlar situações. Explique. Sua voz era gelada. Uma única palavra que soou como uma ordem inegociável. Explique agora, Gabriel. Por que você faria isso? Por que mentiria sobre algo tão fundamental? Por que negaria sua própria mãe? Gabriel fechou os olhos, as lágrimas continuando a escorrer. Quando abriu a boca para falar, sua voz estava carregada de vergonha. Porque eu tinha medo. Ele olhou para Laura. Quando te conheci na empresa, você era tão sofisticada, confiante. Vinha de uma família de sucesso, estudou em escolas particulares caras, viajava para o exterior. E eu vinha de uma favela na Zona Leste. Minha mãe trabalhava como faxineira, lavadeira, empregada doméstica. Eu cresci dividindo um cômodo com ela, comendo arroz e ovo a maior parte dos dias. Laura balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Então você mentiu? Criou uma história inteira falsa? Eu construí uma versão de mim mesmo que achei que você poderia amar. Gabriel soluçou. Quando percebi que estava me apaixonando por você, entrei em pânico. Pensei que se você soubesse a verdade, me rejeitaria. Que sua família nunca aceitaria alguém como eu. Então você preferiu negar sua própria mãe? O Dr. Fernando perguntou, sua voz cortando como uma lâmina. Preferiu deixá-la trabalhar como empregada em nossa casa, servindo sua esposa, enquanto fingia não conhecê-la? Eu não sabia que ela viria trabalhar aqui. Quando isso aconteceu, Gabriel olhou para mim, sua expressão destroçada. Eu não sabia o que fazer. Pensei que se eu contasse naquele momento, tudo desmoronaria. O casamento, minha posição na empresa, tudo. Então, você escolheu. Eu finalmente encontrei minha voz, embora saísse fraca e quebrada. Você me escolheu para sacrificar. Gabriel deu um passo na minha direção. Mãe, Não. Levantei a mão, impedindo-o de continuar. Não agora, Gabriel. Laura soltou uma risada sem humor, um som histérico e amargo. Isso é surreal, completamente surreal. Meu casamento inteiro foi uma mentira. Tudo que você me disse, tudo que construímos juntos. Tudo falso. Meu amor por você nunca foi falso. Gabriel implorou. Eu te amo de verdade. Eu apenas... Se você realmente me amasse, teria sido honesto desde o início. Laura gritou, as lágrimas finalmente brotando. Se você realmente amasse sua mãe, nunca teria feito isso com ela. Um dos sócios do Dr. Fernando pigarreou desconfortavelmente. Fernando, talvez devêssemos dar privacidade à família para... Sim. O Dr. Fernando acenou rigidamente. Por favor, peço desculpas por isso. Podemos remarcar nossa reunião. Os convidados se levantaram rapidamente, murmurando desculpas educadas enquanto saíam apressadamente da sala de jantar. Suas expressões variavam entre constrangimento e curiosidade mórbida. Quando a porta se fechou atrás deles, o Dr. Fernando se virou para Gabriel.
Saia da minha casa. Gabriel empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Dr. Fernando, por favor, saia da minha casa. Cada palavra foi pronunciada com uma frieza cortante. Um homem que nega a própria mãe, que constrói um casamento sobre mentiras, que permite que sua mãe o sirva enquanto finge que ela não existe. Esse não é um homem que eu quero sob meu teto. Pai, Laura olhou para o Dr. Fernando surpresa. Não, Laura, isso é inaceitável. Ele apontou para a porta. Gabriel, você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sair. Gabriel me olhou uma última vez, seus olhos implorando por algo. Perdão, compreensão, salvação. Mas eu não tinha nada para dar a ele naquele momento. Ele saiu da sala com os ombros curvados, um homem completamente destruído, e eu permaneci ali, cercada pelos destroços do segredo que finalmente havia explodido. Depois que Gabriel saiu, o silêncio na sala de jantar era sufocante. Laura havia se retirado para o quarto sem dizer uma palavra, os olhos vermelhos e inchados. Dona Sofia permaneceu sentada, ainda processando tudo o que tinha acabado de acontecer. O doutor Fernando estava parado perto da janela, as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o jardim iluminado. Eu permaneci de pé no mesmo lugar, as pernas trêmulas, sem saber se deveria sair ou ficar. Foi Dona Sofia quem quebrou o silêncio. Sua voz era suave, cuidadosa, como se estivesse falando com alguém prestes a quebrar. Rosa, por favor, sente-se. Hesitei, mas obedeci. Sentei-me na mesma cadeira de antes, aquela que havia causado toda essa explosão. Mantive as mãos firmemente entrelaçadas no meu colo, tentando controlar o tremor. O Dr. Fernando se virou, aproximando-se da mesa. Seus olhos, embora ainda severos, agora continham algo diferente. Curiosidade, talvez, ou necessidade de entender. Rosa, preciso que você me explique algo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se na minha frente, mantendo uma distância respeitosa. Você disse que não sabia que esta era a casa da família do Gabriel quando aceitou o emprego. Como isso aconteceu? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. As palavras saíram devagar, cuidadosas. Há 8 meses eu estava procurando emprego através de uma agência de empregadas domésticas. Eu trabalhava em outra casa antes, mas a família se mudou para o exterior. A agência me enviou para cá, para a residência da família Almeida. Eu não sabia o sobrenome completo do Gabriel. Ele sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal depois que se formou. E quando você chegou aqui e o viu? Dona Sofia perguntou gentilmente. As lágrimas que eu havia segurado durante toda aquela humilhação finalmente começaram a cair. Fiquei em choque. Fazia mais de 1 ano que eu não via meu filho. Ele havia parado de atender minhas ligações, de responder minhas mensagens, e de repente, ali estava ele, nesta casa linda, casado, usando roupas caras. Parecia um estranho. O que ele disse quando te viu? O Dr. Fernando perguntou. Ele me levou até a cozinha e me implorou para não contar a ninguém quem eu era. Minha voz quebrou. Disse que tinha construído uma vida nova, que ninguém poderia saber sobre seu passado. Me pediu para fingir que éramos estranhas. Dona Sofia levou a mão ao coração, visivelmente abalada. E você aceitou? O que eu poderia fazer? Olhei para ela através das lágrimas. Ele é meu filho. Meu único filho. Eu já o havia perdido emocionalmente há tanto tempo. Pelo menos estando aqui, eu poderia vê-lo, mesmo que de longe. Mesmo que ele fingisse não me conhecer. O Dr. Fernando se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Rosa, conte-me sobre o passado de Gabriel. A verdadeira história. Não as mentiras que ele nos contou. E então eu contei tudo. Contei sobre como conheci Paulo, o pai de Gabriel, quando eu tinha apenas 19 anos. Como nos apaixonamos rapidamente e nos casamos em uma cerimônia simples no cartório. Como Gabriel nasceu 1 ano depois, trazendo tanta alegria para nossas vidas, apesar de vivermos em um barraco de 2 cômodos na favela da Zona Leste. Contei sobre como Paulo nos abandonou quando Gabriel tinha apenas 3 anos. Ele simplesmente saiu para comprar cigarros um dia e nunca mais voltou. Deixou-me sozinha com uma criança pequena, sem dinheiro, sem apoio.
Eu não tinha educação formal completa. Parei de estudar no primeiro ano do ensino médio para ajudar minha família. Minha voz tremeu ao relembrar aqueles anos difíceis. As únicas opções de trabalho que eu tinha eram serviços domésticos, então eu fiz de tudo. Trabalhei como faxineira em prédios comerciais durante a noite, lavadeira durante o dia, e ainda aceitava trabalhos avulsos como empregada doméstica nos finais de semana. Dona Sofia limpou discretamente uma lágrima que escorria por seu rosto. Houve dias em que eu comia apenas uma refeição para que Gabriel pudesse comer 2. Dias em que eu caminhava 5 quilômetros para economizar o dinheiro do ônibus e comprar um caderno novo para ele. Mas eu nunca deixei que ele soubesse o quanto era difícil. Sempre sorri para ele, sempre disse que estava tudo bem. E a educação dele? O Dr. Fernando perguntou. Gabriel sempre foi extremamente inteligente. Brilhante, na verdade. Um pequeno sorriso triste apareceu em meu rosto. Mesmo estudando em escola pública precária, ele tirava as melhores notas. Ganhava todos os concursos de redação, todas as competições de matemática. Os professores sempre diziam que ele tinha um futuro promissor. Fiz uma pausa, lembrando daqueles dias com uma mistura de orgulho e dor. Quando ele foi aceito em uma das melhores universidades públicas de São Paulo com bolsa integral, eu chorei de alegria durante 3 dias seguidos. Finalmente, tudo pelo que eu havia lutado estava valendo a pena. Meu filho teria a educação que eu nunca tive. As oportunidades que eu nunca pude sonhar. Foi quando ele começou a se afastar? Dona Sofia perguntou suavemente. Assenti, enxugando as lágrimas com as costas da mão. No começo, ele ainda vinha me visitar todo final de semana. Me ligava todo dia, mas conforme o tempo passava, as visitas foram diminuindo. As ligações ficaram mais espaçadas. Ele começou a inventar desculpas sobre ter que estudar, fazer trabalhos em grupo, participar de projetos. Não, eu não percebi imediatamente o que estava acontecendo. Pensei que era natural, que ele estava apenas ocupado construindo seu futuro. Mas então, no 3º ano da universidade, ele me pediu para não ir mais visitá-lo. O Dr. Fernando franziu a testa. Por quê? Disse que era constrangedor, que os amigos dele tinham famílias diferentes, que eu não me encaixava naquele ambiente. As palavras saíram amargas. Ele pediu que eu parasse de aparecer no campus usando minhas roupas velhas, que era humilhante para ele. Dona Sofia soluçou baixinho, cobrindo a boca com a mão. Quando Gabriel se formou e conseguiu emprego em uma empresa de consultoria renomada, ele se afastou ainda mais. Mudou-se para um apartamento que eu nunca vi. Começou a usar ternos caros, frequentar lugares sofisticados. E as poucas vezes que nos falávamos, ele deixava claro que eu não fazia parte daquela nova vida dele. E mesmo assim você continuou tentando? O Dr. Fernando perguntou, sua voz contendo uma nota de incredulidade. Ele é meu filho. Minhas palavras saíram simples, mas carregadas de toda a dor de uma mãe rejeitada. Eu passei fome para alimentá-lo. Trabalhei 16 horas por dia para pagar seus livros escolares. Dormi no chão frio para que ele pudesse ter o único cobertor que tínhamos. Como eu poderia simplesmente desistir dele? O silêncio que se seguiu foi pesado com a compreensão daquela verdade devastadora. Há 1 ano e meio, Gabriel parou completamente de responder minhas mensagens e ligações. Continuei, minha voz cada vez mais fraca. Eu só sabia que ele estava vivo porque via suas fotos nas redes sociais. Fotos dele em restaurantes caros, viajando, vivendo uma vida que eu nunca poderia imaginar. E foi assim que você descobriu sobre o casamento dele? Dona Sofia perguntou. Sim. Vi as fotos do casamento no perfil dele. Uma cerimônia linda em um sítio elegante. Ele estava tão feliz nas fotos, ao lado de uma mulher linda de vestido branco. Eu não fui convidada. Não recebi nenhum aviso. Descobri que meu único filho havia se casado através de fotos na internet. O Dr. Fernando passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. E ainda assim, quando a oportunidade surgiu de trabalhar nesta casa, você aceitou? Como eu disse, eu não sabia que era a casa da família dela quando aceitei pela agência. Mas quando cheguei e descobri, olhei para eles com honestidade total. Sim, eu quis ficar. Porque pelo menos assim eu poderia ver meu filho, mesmo que de longe. Mesmo que ele fingisse que eu não existia.
Dona Sofia se levantou e caminhou até mim, ajoelhando-se ao meu lado e segurando minhas mãos. Rosa, sinto muito. Muito mesmo. Pelo que você passou, pelo que minha filha disse a você hoje, por tudo. E ali, naquela mansão luxuosa onde eu havia trabalhado como empregada invisível por 8 meses, finalmente permitiu que todo o peso de anos de rejeição caísse sobre mim. E eu chorei como não chorava há muito tempo. Depois que Dona Sofia me consolou e o Dr. Fernando processou tudo o que eu havia contado, eles me pediram para continuar. Queriam entender completamente como chegamos àquele ponto devastador. Então eu compartilhei os detalhes mais dolorosos da rejeição gradual do meu próprio filho. A primeira vez que percebi que Gabriel estava se envergonhando de mim foi durante seu 2º ano na universidade. Comecei, ainda segurando as mãos de Dona Sofia. Eu havia economizado dinheiro durante 3 meses para comprar uma roupa nova e visitá-lo no campus. Queria levá-lo para almoçar, celebrar suas notas excelentes. Fiz uma pausa, lembrando daquele dia como se fosse ontem. Quando cheguei no portão da universidade, Gabriel ficou visivelmente nervoso. Ele olhou em volta várias vezes, como se estivesse verificando se alguém conhecido estava vendo. Durante todo o almoço em uma lanchonete simples perto do campus, ele pareceu constrangido. Falava baixo, evitava contato visual. O Dr. Fernando se ajustou na cadeira, sua expressão séria e atenta. Depois daquele dia, as visitas ficaram mais raras. Gabriel sempre tinha uma desculpa. Estava muito ocupado com estudos, tinha projetos importantes, precisava fazer trabalhos em grupo. Eu aceitava tudo sem questionar, porque queria que ele se concentrasse na educação. Mas as mudanças em Gabriel eram gradativas e sutis. Ele começou a corrigir meu português quando eu falava gírias da periferia. Me pediu para não contar histórias sobre nosso passado quando estávamos juntos em público. Disse que era melhor focarmos no futuro. Dona Sofia apertou minhas mãos gentilmente, encorajando-me a continuar. No 3º ano da faculdade, Gabriel me levou para conhecer o apartamento que ele dividia com outros estudantes. Era um lugar simples, mas muito melhor do que qualquer lugar onde tínhamos morado. Quando chegamos lá, seus colegas de quarto estavam na sala estudando. Parei, respirando fundo antes de continuar com a parte mais dolorosa. Gabriel me apresentou apenas como Rosa. Não disse que eu era sua mãe. Quando um dos rapazes perguntou qual era nosso parentesco, Gabriel hesitou por alguns segundos e disse que eu era uma amiga da família que tinha ajudado com algumas coisas quando ele era criança. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. O Dr. Fernando balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Naquela noite, quando saímos do apartamento, confrontei Gabriel sobre isso. Perguntei por que ele não havia me apresentado como sua mãe. Ele disse que era complicado, que os colegas tinham famílias diferentes e que ele não queria entrar em detalhes sobre nossa situação. A situação piorou no 4º ano. Gabriel arranjou um estágio em uma empresa importante e começou a frequentar eventos corporativos. Ele me ligava menos, visitava ainda menos. Quando nos falávamos por telefone, ele parecia sempre com pressa, como se estivesse fazendo um favor. Limpei as lágrimas que insistiam em cair. O momento decisivo aconteceu 2 semanas antes de sua formatura. Eu tinha planejado uma pequena festa de celebração no nosso bairro. Convidei alguns vizinhos, comprei um pequeno bolo, encomendei salgadinhos. Estava tão orgulhosa do meu menino se formando na universidade que queria que toda a comunidade soubesse. Quando liguei para Gabriel para contar sobre a festa, ele explodiu. Disse que eu não podia fazer isso, que era inadequado, que ele tinha compromissos mais importantes com colegas da universidade. Pediu que eu cancelasse tudo. Dona Sofia suspirou profundamente, balançando a cabeça. Mas a pior parte veio depois. Gabriel disse textualmente: "Mãe, você precisa entender que minha vida mudou. Eu não posso mais ser associado com certas situações. Precisa ser mais discreta sobre nossa relação." Quando perguntei o que isso significava, ele disse que seria melhor se eu desse um tempo de visitá-lo até ele se estabelecer profissionalmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Depois da formatura, que eu assisti escondida no fundo do auditório porque Gabriel não me convidou oficialmente, nosso contato diminuiu drasticamente. Ele conseguiu um emprego na empresa de consultoria
e se mudou para um apartamento sozinho em um bairro nobre. Nunca me deu o endereço completo. As ligações se tornaram mensais, depois esporádicas. Quando eu tentava visitá-lo no trabalho, para parabenizá-lo por alguma promoção que eu ficava sabendo através de conhecidos, ele ficava visivelmente constrangido. A última conversa séria que tivemos foi há 2 anos. Eu havia descoberto onde ele trabalhava e fui até lá com um bolo caseiro para comemorar uma promoção dele. Esperei na recepção por 2 horas até ele descer para me encontrar. Pausei, lembrando daquele dia com uma clareza dolorosa. Gabriel desceu nervoso, olhando em volta constantemente. Me levou para uma praça de alimentação no subsolo do prédio, longe dos colegas. Disse que eu estava constrangendo ele, que as pessoas da empresa não podiam saber sobre nosso histórico. Quando perguntei o que isso significava, ele foi brutalmente honesto. Ele disse: "Mãe, as pessoas aqui não podem saber de onde eu vim. Não podem saber que minha mãe é empregada doméstica, que moramos em favela, que somos pobres. Isso prejudicaria minha carreira, minha imagem, minhas oportunidades." Pediu que eu parasse de aparecer no trabalho dele, que era melhor mantermos distância por enquanto. O Dr. Fernando cerrou os punhos, claramente indignado. Quando perguntei quando seria esse "por enquanto", ele disse que quando estivesse mais estabelecido socialmente, quando tivesse construído uma base sólida, talvez pudéssemos reavaliar nossa situação. Basicamente, ele me disse que eu era um obstáculo para seu sucesso. Foi a última vez que conversamos cara a cara antes de eu começar a trabalhar aqui. Nos meses seguintes, ele parou de atender minhas ligações. Respondia minhas mensagens com respostas curtas e formais. Quando eu insistia em manter contato, ele chegou a bloquear meu número por algumas semanas. Dona Sofia estava chorando abertamente agora. Então, quando a agência me ofereceu um emprego aqui, e eu descobri que era a casa da família do Gabriel, vi uma oportunidade. Uma chance de estar perto do meu filho novamente, mesmo que de longe, mesmo que ele fingisse não me conhecer. Nos primeiros dias trabalhando aqui, Gabriel me evitava completamente. Quando nos cruzávamos pelos corredores, ele olhava através de mim como se eu fosse invisível. Nas poucas ocasiões em que precisávamos interagir, quando eu servia café para ele ou limpava o escritório onde ele às vezes trabalhava, ele era frio e formal, tratando-me exatamente como trataria qualquer empregada. E eu aceitei isso. Minha voz quebrou completamente. Aceitei ser tratada como uma estranha pelo filho que criei, que alimentei, que eduquei, porque pelo menos assim eu podia vê-lo. Pelo menos assim eu sabia que ele estava bem, que estava feliz, que tinha conseguido a vida que sempre sonhou. Mesmo que essa vida não incluísse espaço para mim. O Dr. Fernando se levantou abruptamente, caminhando até a janela novamente. Sua postura estava tensa, as mãos cerradas atrás das costas. "Rosa", ele disse sem se virar. "O que Gabriel fez com você é imperdoável, absolutamente imperdoável." Dona Sofia concordou, ainda segurando minhas mãos. Nenhum sucesso, nenhuma posição social, nada justifica um filho negar sua própria mãe dessa forma. E naquele momento, rodeada pela compreensão e indignação daquelas 2 pessoas que mal me conheciam, percebi algo que havia esquecido durante anos de rejeição. Eu merecia ser tratada com dignidade. Eu merecia ser reconhecida pelos sacrifícios que havia feito, mesmo que meu próprio filho tivesse esquecido disso. Enquanto eu terminava de contar minha história ao doutor, Fernando e a Dona Sofia, ouvimos passos rápidos e pesados descendo as escadas. A porta da sala de jantar se abriu com força, e Laura apareceu, o rosto ainda inchado e vermelho de tanto chorar. Seus olhos estavam selvagens, a respiração acelerada. "Onde ele está?" ela perguntou, olhando em volta freneticamente. "Gabriel saiu, como seu pai pediu." Dona Sofia respondeu calmamente, embora seu tom contivesse preocupação maternal. "Não, ele não saiu." Laura praticamente gritou. "Eu o vi pela janela do quarto. Ele está no jardim, sentado no banco perto da fonte. Provavelmente esperando para tentar falar comigo ou com ela." Apontou na minha direção com um dedo acusador.
O Dr. Fernando suspirou profundamente. Laura, talvez seja melhor você se acalmar antes de... Me acalmar? Laura soltou uma risada histérica, sem nenhum humor. Pai, meu marido mentiu para mim durante 4 anos. 4 anos de relacionamento construídos sobre mentiras. Tudo o que eu sei sobre ele é uma invenção, uma história falsa que ele criou. Como eu posso me acalmar? Ela começou a andar de um lado para o outro, as mãos tremendo de raiva e angústia. Ele me disse que era órfão, que os pais morreram em um acidente de carro. Eu chorei com ele quando ele me contou essa história. Eu o consolei, disse que seríamos a família um do outro. E tudo era mentira. Laura, querida. Dona Sofia tentou se aproximar, mas Laura recuou. E você, mãe? Você a convidou para sentar à nossa mesa, como se ela fosse uma convidada, uma igual. Ela é a empregada. Laura, isso é suficiente. O Dr. Fernando elevou a voz pela primeira vez naquela noite. Rosa não é apenas a empregada. Ela é a mãe do seu marido, uma mulher que sacrificou tudo pelo filho e que tem sido tratada com desprezo tanto por ele quanto por você. Laura pareceu ter levado um tapa. Ela olhou para o pai com os olhos arregalados, depois para mim, depois de volta para ele. Você está me culpando? Está colocando a culpa em mim? Sua voz subiu para um tom agudo. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Ele mentiu para mim também. Você pode não ter sabido a verdade. Dona Sofia interveio suavemente. Mas a forma como você tratou Rosa hoje, as palavras que disse, isso não tem desculpa, Laura. Pobre não senta à mesa? De onde veio isso? Laura abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Suas faces ficaram vermelhas. Antes que qualquer um pudesse continuar, a porta dos fundos se abriu e Gabriel entrou na sala. Seu rosto estava devastado, os olhos vermelhos e inchados. Ele havia claramente passado os últimos minutos chorando no jardim. Laura, por favor, me escute. Ele começou desesperado. Não! Laura se virou para ele, toda a raiva e dor explodindo de uma vez. Não se atreva a me pedir para escutar. Você teve anos para ser honesto comigo. Anos para me contar a verdade. Gabriel deu um passo na direção dela, as mãos estendidas em súplica. Eu sei que errei, mas por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê, Gabriel? Laura estava chorando agora, as lágrimas escorrendo livremente. Que você inventou que seus pais estavam mortos? Que você me deixou conhecer sua família de tios distantes, que provavelmente eram pessoas aleatórias que você pagou para fingir? Que você construiu uma identidade completamente falsa? Os tios eram reais, Gabriel disse fracamente. Eram tios distantes da minha mãe que... Eu não me importo, Laura gritou. Não importa quais partes eram verdade e quais eram mentira. O ponto é que você mentiu. Sobre algo tão fundamental, tão básico. Quem você realmente é, de onde você veio, quem é sua família. Gabriel tentou se aproximar novamente, mas Laura recuou, colocando uma cadeira entre eles. E o pior de tudo, a voz de Laura ficou perigosamente baixa, é que você me fez cúmplice disso. Você deixou sua própria mãe trabalhar como nossa empregada. Você a viu servindo comida para mim, limpando nosso quarto, lavando nossas roupas. E você apenas observou. Fingiu que ela não existia. Eu não sabia que ela viria trabalhar aqui. Gabriel protestou, a voz desesperada. Quando descobri, eu já estava tão fundo na mentira que... Que o quê? Que achou mais fácil continuar fingindo? Laura balançou a cabeça com descrença. Você poderia ter me contado naquele momento. Poderia ter sido honesto quando ela começou a trabalhar aqui. Mas em vez disso, você a fez participar da sua farsa. Ela olhou para mim e pela primeira vez, desde que tudo começou, via algo além de raiva em seus olhos. Havia confusão ali, e talvez até um pouco de culpa. Quantas vezes eu fui grosseira com você? Laura me perguntou diretamente, sua voz quebrando. Quantas vezes eu tratei você como inferior, como menos importante, enquanto você era a mãe dele? Eu não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta. Gabriel deu um passo à frente. Laura, por favor, eu amo você. Amo você de verdade. Essa é a única parte que nunca foi mentira.
Meus sentimentos por você sempre foram genuínos. Como eu posso acreditar nisso? Laura soluçou. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Se você foi capaz de mentir sobre algo tão básico quanto quem é sua mãe, sobre o que mais você mentiu? Sobre nada. Eu juro, sobre mais nada. Você se casou comigo pelo meu dinheiro? Laura perguntou abruptamente, a pergunta cortando o ar como uma faca. Foi por isso? Você viu uma oportunidade de entrar em uma família rica e aproveitou? Gabriel pareceu ter sido esbofeteado. Não, Laura, não. Eu me casei com você porque te amo. Mas o dinheiro ajudou, não foi? Ela pressionou cruelmente. A mansão, os carros, as viagens, as conexões profissionais através do meu pai. Tudo isso foi conveniente para alguém que veio da favela, não foi? Laura, isso é injusto. Dona Sofia interveio. Mas Laura a ignorou. Gabriel estava chorando abertamente agora. Sim, eu vim da favela. Sim, eu cresci pobre. Mas eu trabalhei duro, estudei, consegui bolsas, construí minha carreira. Eu não me casei com você pelo dinheiro. Mas você mentiu para entrar neste mundo. Laura gritou. Você sabia que se eu soubesse a verdade, talvez minha família não aceitasse você. Então você construiu uma versão palatável de si mesmo. Você teria me aceitado? Gabriel gritou de volta, a voz finalmente quebrando em desespero puro. Se eu tivesse chegado em você e dito: Oi, sou Gabriel, cresci em uma favela, minha mãe é empregada doméstica, nunca tive nada na vida, você teria olhado 2 vezes para mim? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laura abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua expressão mostrou que a pergunta havia acertado algo profundo. É exatamente isso, Gabriel disse amargamente, enxugando as lágrimas. Você sabe que não teria. Seus amigos ricos, sua família sofisticada, todo o seu círculo social. Ninguém teria me aceitado. Eu sabia disso desde o momento em que te conheci naquela reunião corporativa, com seu vestido de grife e seu carro importado. Então você mentiu, Laura respondeu, sua voz agora mais quieta, mas ainda firme. Em vez de me dar a chance de escolher, de decidir por mim mesma, você tirou essa opção de mim. Você decidiu por mim. O Dr. Fernando se levantou, sua voz cortando através da tensão. Chega. Isso não está levando a lugar nenhum. Ele olhou para Gabriel com uma expressão que era uma mistura de decepção e raiva contida. Gabriel, você não apenas mentiu para minha filha. Você mentiu para toda esta família. Mas pior ainda, você traiu sua própria mãe da forma mais cruel possível. Você a negou, a escondeu, permitiu que ela fosse tratada como inferior, enquanto você se sentava à mesa como se fosse superior a ela. Gabriel baixou a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar do sogro. Eu já disse antes e vou repetir. Saia da minha casa, agora. Dr. Fernando, Gabriel começou. Agora! O grito do Dr. Fernando ecoou pela mansão. Gabriel olhou para Laura uma última vez, esperança e desespero misturados em seus olhos. Mas Laura virou o rosto, recusando-se a olhar para ele. Então ele olhou para mim. Nossos olhos se encontraram, e vi meu filho. Aquele menininho que eu criei, que embalei para dormir, que alimentei mesmo quando eu estava faminta. Completamente destruído. Mãe, eu sinto muito. Ele sussurrou, a voz quebrada. E então ele saiu, a porta fechando atrás dele com um som final e definitivo. Laura desabou em uma cadeira, soluçando descontroladamente. Dona Sofia correu para consolá-la. E eu permaneci ali, em meio aos destroços de uma família que eu mal conhecia, me perguntando como tudo havia chegado àquele ponto de destruição total. Depois que Gabriel saiu, Laura continuou chorando nos braços de Dona Sofia. Eu permaneci parada no canto da sala, sem saber o que fazer ou dizer. Sentia-me como uma intrusa naquele momento íntimo de dor familiar, mesmo sendo eu a causa central de tudo aquilo. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho. Era hora de ir embora. Já havia causado problemas suficientes naquela casa. Rosa, aonde você vai? A voz do Dr. Fernando me parou no meio do caminho. Eu preciso ir, Dr. Fernando. Já causei transtorno demais para sua família. Vou pegar minhas coisas e... Não.
A palavra saiu firme, indiscutível. Você não vai a lugar nenhum. Olhei para ele, confusa. Mas, senhor, depois de tudo o que aconteceu, eu não posso continuar trabalhando aqui. Seria inadequado, constrangedor para todos. O Dr. Fernando caminhou até mim. Sua postura ereta e decidida. Quando falou, sua voz estava carregada de uma convicção que me surpreendeu. Rosa, você não entendeu. Não estou pedindo que você fique como empregada. Estou pedindo que fique como nossa convidada. Como alguém que esta família deve respeito e consideração. Pisquei, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Eu não compreendo. Dona Sofia, ainda abraçando Laura, olhou para mim com olhos marejados, mas gentis. Rosa, o que aconteceu hoje nos mostrou algo terrível. Nos mostrou que uma pessoa boa, que sacrificou tudo por seu filho, tem sido tratada com desrespeito. Primeiro pelo próprio filho, e... Ela lançou um olhar significativo para Laura. E por nós também, sem saber a verdade. Laura levantou o rosto do ombro da mãe. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, mas havia algo diferente neles agora. Não era exatamente arrependimento ainda, mas talvez a semente dele. Mãe, o que você está sugerindo? Laura perguntou, sua voz rouca de tanto chorar. Estou sugerindo que Rosa fique conosco, não como empregada, mas como hóspede, Dona Sofia disse firmemente. Pelo menos até que ela se recupere emocionalmente de tudo isso e decida o que quer fazer. Não posso aceitar isso. Eu protestei, balançando a cabeça vigorosamente. Eu não posso ficar aqui após tudo o que aconteceu. Laura está furiosa. Vocês acabaram de expulsar seu genro. Isso seria... Justo, o Dr. Fernando interrompeu. Seria justo. Rosa, você foi enganada, manipulada e humilhada. Seu próprio filho a usou. E sem saber, nós fomos cúmplices disso ao tratá-la como simples empregada, quando você merecia muito mais respeito. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Minha família tem muito dinheiro, muito status social. Mas hoje eu aprendi que falhamos em ter algo muito mais importante: compaixão e discernimento. Você trabalhou nesta casa por 8 meses, sempre dedicada, sempre gentil, e nós a tratamos como invisível. Laura se levantou abruptamente da cadeira, limpando o rosto com as mãos. Pai, eu preciso de um tempo. Preciso processar tudo isso sozinha. Sua voz estava cansada, derrotada. Claro, querida. Vá descansar. Dona Sofia acariciou o rosto da filha. Laura começou a sair da sala, mas parou na porta. Sem se virar completamente, ela falou baixinho, as palavras saindo com dificuldade. Rosa, eu não devia ter dito aquelas coisas sobre pobres não sentarem à mesa. Uma pausa pesada. Isso foi cruel e desnecessário. Independente de tudo mais, você não merecia ser humilhada daquela forma. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era o mais próximo que Laura conseguiria chegar naquele momento. Ela subiu as escadas rapidamente, deixando-nos na sala. Dona Sofia suspirou profundamente. Laura precisa de tempo. Ela está sentindo muita coisa ao mesmo tempo. Traição, raiva, vergonha. Mas ela vai superar isso. Dona Sofia, eu realmente não acho apropriado ficar aqui. Insisti. Vocês precisam de espaço para lidar com isso como família. Minha presença só vai tornar tudo mais difícil. Pelo contrário, o Dr. Fernando disse, sentando-se em uma das poltronas. Sua presença vai nos lembrar de algo importante. Vai nos lembrar de que o caráter de uma pessoa não se mede por sua conta bancária ou endereço, mas por suas ações e sacrifícios. Ele gesticulou para que eu me sentasse também. Hesitante, obedeci. Rosa, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Dr. Fernando perguntou. Assenti, nervosa. Você tem onde ficar? Tem família, amigos que possam acolhê-la se você sair agora? A pergunta me atingiu como um soco. A verdade era que não. Minha família era pequena e distante. Minha mãe havia falecido 3 anos atrás. E meu pai tinha se mudado para o interior com minha irmã. Eu tinha algumas amigas, mas nenhuma em condições de me hospedar adequadamente. E meu pequeno aluguel havia sido encerrado quando aceitei este emprego que incluía moradia. Eu posso arranjar algo. Menti fracamente.
Dona Sofia balançou a cabeça. Rosa, não precisa mentir. Nós sabemos que quando você aceitou este emprego, parte do acordo era moradia incluída. Você terminou o contrato do seu antigo apartamento. Era verdade. Quando a agência me ofereceu este trabalho com moradia incluída na mansão, eu havia visto como uma oportunidade de economizar dinheiro. Nunca imaginei que terminaria assim. Então está decidido, o Dr. Fernando declarou. Você ficará conosco. Vou instruir a equipe que você não é mais empregada, mas nossa convidada. O quarto que você usa atualmente é seu até que decida o que fazer. Mas a Laura... Comecei. Laura vai precisar aceitar. Dona Sofia disse com gentileza firme. Ela é minha filha e a amo profundamente. Mas hoje ela mostrou preconceitos que eu não sabia que existiam. Parte disso é culpa minha. Olhei para Dona Sofia surpresa. Ela suspirou, parecendo subitamente mais velha e cansada. Rosa, preciso lhe contar algo. Algo que nem minha própria filha sabe completamente. O Dr. Fernando olhou para a esposa com surpresa, mas não a interrompeu. Eu também vim de origem humilde. Dona Sofia confessou, sua voz baixa. Não tão difícil quanto a sua, mas longe do mundo em que vivo hoje. Conheci Fernando quando eu trabalhava como secretária em uma empresa que ele visitava para negócios. Minha família era simples, classe média baixa. Ela olhou para as próprias mãos, como se estivesse vendo seu passado nelas. Quando Fernando e eu começamos a namorar, sua família não aprovava. Diziam que eu não era adequada para ele, que vinha de um meio inadequado. Sofri muito preconceito até provar meu valor. E quando finalmente me aceitaram, Sua voz falhou. Eu meio que apaguei meu passado. Comecei a fingir que sempre fui dessa classe social. Sofia... O doutor. Fernando tocou o ombro da esposa com ternura. Eu raramente falava sobre minha família com Laura. Inventava desculpas para não visitarmos meus pais com frequência. E, sem perceber, acabei criando minha filha com os mesmos preconceitos que um dia me machucaram. Lágrimas corriam pelo rosto de Dona Sofia agora. Quando ouvi Laura dizer aquelas palavras hoje, pobre não senta à mesa, foi como ouvir as mesmas palavras que um dia foram ditas sobre mim, e percebi que falhei como mãe. Falhei em ensinar a ela sobre empatia, sobre humildade, sobre valorizar as pessoas por quem elas são e não pelo que possuem. Ela olhou para mim diretamente, seus olhos cheios de remorso genuíno. Rosa, você me lembra de quem eu costumava ser. Alguém que lutou, que trabalhou duro, que fez sacrifícios. E em vez de honrar isso, eu me tornei parte do sistema que julga e diminui pessoas como nós éramos. Fiquei sem palavras. A revelação de Dona Sofia me tocou profundamente. O doutor... Fernando se levantou e ficou ao lado da esposa, colocando a mão em seu ombro. Sofia está certa. Esta família precisa aprender algumas lições importantes. E sua presença aqui, Rosa, nos ajudará a fazer isso. Então, por favor, fique, Dona Sofia suplicou. Não como empregada, não como caridade, mas como uma pessoa que merece respeito e dignidade. Deixe-nos fazer o certo mesmo que seja tarde demais. Olhei para aqueles dois pessoas, o empresário rico e sua esposa elegante, e vi sinceridade genuína em seus olhos. E pela primeira vez em muitos anos, senti algo que havia quase esquecido que existia. Senti que alguém me via como ser humano, não apenas como função ou obstáculo. Está bem, sussurrei finalmente. Eu fico. Por enquanto. Dona Sofia sorriu através das lágrimas e me abraçou. E ali, naquela mansão onde havia sido invisível por 8 meses, finalmente comecei a ser vista. 3 semanas se passaram desde aquela noite devastadora. 3 semanas que mudaram tudo. Eu não sabia onde Gabriel estava, e ele não tinha conseguido contato comigo. O Dr. Fernando me contou que Gabriel estava tentando ligar para a mansão diariamente, mas suas chamadas eram bloqueadas. Ele também tinha enviado mensagens para o celular de Laura, todas ignoradas. Para mim, ele mandou dezenas de mensagens que eu não conseguia responder. Cada vez que olhava para o nome dele na tela do meu telefone, meu coração se partia um pouco mais. Durante esses dias, descobri através de um amigo em comum que Gabriel estava hospedado em um hotel modesto na zona sul da cidade.
Não mais a cobertura luxuosa que dividia com Laura. Não mais a vida confortável na mansão dos sogros. Um hotel simples, com quartos pequenos e sem as regalias a que ele havia se acostumado. Era uma ironia cruel. Meu filho tinha passado anos fugindo de suas origens humildes, e agora estava vivendo exatamente o tipo de vida que havia tentado negar. Através desse mesmo amigo, também soube que Gabriel estava tendo problemas no trabalho. Sua concentração havia desaparecido completamente. Ele chegava atrasado às reuniões, cometia erros em relatórios importantes, parecia constantemente distraído e exausto. Seus colegas haviam notado a mudança drástica, mas ninguém sabia o motivo real. Ele parece um homem perseguido por fantasmas, o amigo me disse durante uma ligação. Passa os dias trabalhando mecanicamente e as noites sozinho no quarto do hotel. Não sai, não socializa, não faz nada além de trabalhar e ficar isolado. Meu coração materno doía ao ouvir isso, apesar de tudo. Por mais que Gabriel tivesse me machucado, por mais que ele tivesse me negado e me humilhado, ele ainda era meu filho. A dor dele ainda ecoava na minha dor. Mas eu também precisava me curar. E estar na mansão, tratada com respeito pela primeira vez em anos, estava me ajudando a fazer isso. Dona Sofia havia sido incrivelmente gentil. Ela passava horas conversando comigo sobre sua própria jornada, sobre como havia escondido suas origens humildes e as consequências disso. Nossas conversas eram profundas, honestas, às vezes dolorosas, mas eram também curativas. Eu passei 20 anos fingindo ser alguém que não era. Ela me confessou durante um café da manhã na varanda. E ao fazer isso, ensinei minha filha que as pessoas devem ser julgadas pelo que têm, não por quem são. Agora estou vendo as consequências disso. Laura continuava distante, mas não mais hostil. Ela me evitava, passava a maior parte do tempo em seu quarto, ou saía para longas caminhadas. Quando nos cruzávamos pela casa, ela acenou educadamente, mas nunca iniciava conversas. Eu podia ver a confusão em seus olhos, a luta interna entre a raiva que sentia por ter sido enganada e algo mais. Talvez culpa, talvez vergonha. O doutor Fernando, por outro lado, foi surpreendentemente solidário. Ele frequentemente me procurava para conversas, querendo saber mais sobre minha história, sobre como criei Gabriel sozinha, sobre os sacrifícios que fiz. Você sabe o que mais me impressiona, Rosa? Ele me disse uma tarde, enquanto tomávamos chá na biblioteca. Não é só que você trabalhou tão duro, é que você nunca se tornou amarga. Você manteve sua dignidade, sua gentileza, mesmo quando o mundo e seu próprio filho te trataram injustamente. Suas palavras me tocaram profundamente, talvez porque eu mesma não tinha percebido isso até ele mencionar. Na segunda semana após o incidente, recebi uma mensagem de Gabriel. Não pelo celular comum, mas através de um aplicativo diferente que ele devia ter instalado na esperança de que eu não tivesse bloqueado. Mãe, por favor, me responda. Só preciso saber se você está bem. Não precisa me perdoar, não precisa falar comigo. Só preciso saber que você está segura e cuidada. Por favor. Olhei para aquela mensagem por longos minutos. Meus dedos pairaram sobre o teclado várias vezes, mas nunca consegui escrever uma resposta. O que eu diria? Que estava bem? Que estava vivendo na casa dele, tratada como convidada pelos sogros que o expulsaram? Que cada dia que passava eu me sentia um pouco mais forte, mas também mais consciente de quão profundamente ele me havia ferido? Não respondi. Mais tarde soube, através do amigo em comum, que meu silêncio estava destruindo Gabriel ainda mais. Ele havia começado a fazer terapia, uma sessão que seu amigo havia praticamente forçado ele a agendar, depois de encontrá-lo em estado deplorável no hotel. O terapeuta disse que ele está lidando com culpa profunda, vergonha tóxica e medo de perda irreparável, o amigo me relatou. Ele está finalmente confrontando o que fez, Rosa, e está se despedaçando por dentro. Parte de mim, a parte maternal que nunca realmente morre, queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que havia sido espezinhada e negada por anos, sabia que não estava tudo bem, e que fingir que estava seria uma traição a mim mesma. Na terceira semana, algo mudou em Laura.
Ela começou a ter conversas mais longas com Dona Sofia, conversas que eu ocasionalmente ouvia fragmentos quando passava pelos corredores. Conversas sobre valores, sobre preconceito, sobre o que realmente importa na vida. Mãe, eu nunca soube que você passou por isso. Ouvi Laura dizer uma noite enquanto passeava pelo jardim, e suas vozes vinham da janela aberta do escritório. Você nunca me contou que a família do papai te rejeitou inicialmente, porque eu tinha vergonha. A voz de Dona Sofia respondeu, carregada de emoção. E ao esconder minha vergonha, acabei perpetuando os mesmos preconceitos que me feriram. Foi meu maior erro como mãe. Houve uma pausa longa. Eu disse coisas horríveis para a Rosa naquele dia. Laura finalmente disse, sua voz pequena. Coisas que eu nunca deveria ter dito para ninguém, independente de quem ela fosse. Sim, você disse. Dona Sofia concordou gentilmente. E agora você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser. Alguém que perpetua preconceito ou alguém que aprende com seus erros. Não ouvi a resposta de Laura, pois me afastei. Não era minha conversa para ouvir. Mas alguns dias depois, Laura me procurou pela primeira vez desde aquela noite terrível. Ela bateu na porta do meu quarto hesitante, as mãos entrelaçadas nervosamente na frente do corpo. Rosa, você tem 1 minuto? Claro, respondi surpresa. Laura entrou, fechando a porta atrás de si. Ela ficou parada por um momento, claramente ensaiando mentalmente o que dizer. Eu comecei terapia. Ela finalmente disse. Minha mãe sugeriu e eu percebi que precisava. Não apenas por causa do Gabriel e das mentiras dele, mas por causa de mim mesma. Por causa das coisas que eu disse, das atitudes que tive. Assenti, não sabendo o que dizer. O terapeuta me fez uma pergunta que não consigo parar de pensar. Laura continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele perguntou, se Gabriel tivesse sido honesto desde o início sobre suas origens, você ainda teria se apaixonado por ele? E eu não soube responder com certeza. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Isso me assusta, Rosa. Me assusta perceber que talvez eu não seja a pessoa que eu achava que era. Que talvez eu seja exatamente o tipo de pessoa preconceituosa que eu sempre critiquei nos outros. Era a conversa mais vulnerável que Laura havia tido comigo. Eu podia ver que estava custando muito para ela admitir isso. Pessoas podem mudar, eu disse suavemente. Se elas realmente querem. Laura limpou as lágrimas, assentindo. Eu quero mudar. Quero ser melhor do que fui. Ela hesitou, depois acrescentou. Mas sobre Gabriel, eu ainda não sei o que fazer. Ainda não consigo nem pensar em falar com ele. Isso é compreensível, eu disse. Ele traiu sua confiança de uma forma fundamental. Você precisa de tempo. Você ainda o ama? Laura perguntou subitamente. Mesmo depois de tudo que ele fez? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei cuidadosamente antes de responder. Ele é meu filho. Sempre haverá amor lá. Mas amor não significa aceitar ser tratada sem dignidade. Amor não significa permitir que alguém te use e te descarte quando for conveniente. Laura assentiu lentamente, processando minhas palavras. Obrigada por conversar comigo, ela disse finalmente, virando-se para sair. Laura, a chamei. Ela olhou para trás. Leva tempo para curar. Para todos nós. Ela me deu um pequeno sorriso triste e saiu. Naquela noite, recebi outra mensagem de Gabriel. Mais desesperada desta vez. Mãe, estou perdendo tudo. Meu casamento, minha estabilidade, minha paz. Mas nada disso importa comparado a ter perdido você. Você foi a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente e eu joguei isso fora. Eu entendo se você nunca me perdoar. Só queria que soubesse que sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Meu coração materno doía, pulsava com o desejo de consolá-lo. Mas minha dignidade recém-descoberta me segurou firme. Ainda não era hora. Talvez nunca seria. 1 mês havia se passado desde aquela noite fatídica. 1 mês inteiro vivendo como hóspede na mansão dos Almeida. E ainda me sentia surreal acordar em um quarto confortável sem a obrigação de começar o dia limpando, cozinhando ou servindo. A rotina da casa havia mudado completamente.
O Dr. Fernando contratou uma nova equipe de funcionários para cuidar das tarefas domésticas e deixou absolutamente claro para todos que eu não era empregada. Eu era convidada da família. No início, foi estranho e desconfortável. Eu me pegava automaticamente querendo ajudar na cozinha ou arrumar a sala. Velhos hábitos custam a morrer. Mas Dona Sofia sempre me parava gentilmente. Rosa, você precisa aprender a receber cuidado, não apenas dar. Deixe-se descansar. E lentamente, dolorosamente, eu estava aprendendo. As conversas com Dona Sofia se tornaram uma parte essencial dos meus dias. Ela tinha uma alma genuinamente bondosa, que eu não havia percebido quando trabalhava para ela. Ou talvez eu nunca tivesse tido permissão de ver essa faceta dela quando nosso relacionamento era apenas de patroa e empregada. Minha mãe era costureira. Dona Sofia me contou uma manhã enquanto tomávamos café na varanda, algo que havia se tornado nossa rotina. Ela trabalhava em um ateliê pequeno, costurando vestidos de festa para mulheres ricas. Eu cresci vendo minha mãe curvada sobre a máquina de costura até tarde da noite, os dedos sempre picados por agulhas, os olhos cansados. Ela olhou para o jardim perfeitamente cuidado, mas seus olhos estavam vendo o passado. Meu pai era motorista de ônibus. Bom homem, trabalhador honesto. Mas quando conheci Fernando, quando ele começou a me cortejar, eu menti sobre o que meus pais faziam. Disse que meu pai era empresário de transportes e minha mãe tinha um negócio de moda. Não eram mentiras completas, mas eram distorções calculadas. Por que você fez isso? Perguntei gentilmente. Medo, ela respondeu simplesmente. Medo de não ser aceita, medo de ser julgada como inferior, medo de perder Fernando. E funcionou. Sua família me aceitou baseada na versão editada de mim mesma que apresentei. Mas o preço foi alto. Qual preço? Eu me distanciei dos meus próprios pais. Visitava-os menos, sempre com desculpas sobre estar ocupada. Quando Laura nasceu, eu a levava raramente para visitar meus pais. Inventava que eles moravam longe, que viajavam muito, qualquer coisa para evitar que ela visse a casa simples onde cresci, o bairro modesto, a realidade de quem minha família realmente era. Lágrimas brilhavam nos olhos de Dona Sofia. Meu pai morreu há 5 anos. No funeral, Laura conheceu vários parentes que ela nunca havia encontrado antes. Ela ficou confusa. Perguntou por que nunca a levei para conhecer aquela parte da família. Eu disse que éramos distantes, que não nos comunicávamos muito. Mas mentiras. E Laura acreditou? Ela era jovem, absorta em seu próprio mundo. Não questionou muito. Mas agora percebo que ao esconder minhas origens, ao ensinar Laura através do exemplo que nossa classe social definia nosso valor, criei os preconceitos que ela demonstrou naquela noite. E segurei a mão de Dona Sofia, sentindo o peso da culpa que ela carregava. Não foi só você, eu disse suavemente. A sociedade inteira ensina essas coisas. Você estava tentando proteger a si mesma, sua filha, mas ao fazer isso, prejudiquei a ela de outras formas. Dona Sofia respondeu. Laura cresceu julgando pessoas por aparências, por posses, por status. E quando descobriu que o marido dela veio exatamente do tipo de origem que ela aprendeu a desprezar, seu mundo desmoronou. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis em Laura. Ela continuava fazendo terapia 3 vezes por semana, e cada sessão parecia deixá-la mais reflexiva, mais silenciosa. Mas era um silêncio diferente agora. Não de raiva, mas de contemplação profunda. Uma tarde, encontrei Laura na biblioteca folheando um livro sobre desigualdade social no Brasil. Ela levantou os olhos quando entrei, e pela primeira vez em semanas, me ofereceu um sorriso pequeno, mas genuíno. É estranho, ela disse mostrando o livro. Passei anos estudando em universidades caras. Aprendi sobre economia, administração, marketing. Mas nunca realmente aprendi sobre isso. Sobre como a maioria das pessoas vive. Sobre os sistemas que mantêm as pessoas pobres e os ricos ricos. Ela fechou o livro, olhando para mim com uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto nela. Minha terapeuta me fez perceber algo terrível, Rosa. Ela perguntou quantas pessoas pobres eu realmente conheço. Não empregados ou prestadores de serviço, mas pessoas que eu conheça verdadeiramente, cujas histórias eu entenda, cujas vidas eu valorize como iguais às minhas. Laura pausou.
sua voz quebrando levemente. E eu não consegui pensar em nenhuma, literalmente nenhuma. Toda a minha vida foi vivida em uma bolha tão isolada que pessoas como você eram invisíveis para mim. As palavras dela eram honestas, cruas, dolorosas, mas necessárias. E agora? Perguntei cuidadosamente. Agora estou tentando entender, tentando realmente ver. Ela hesitou, então continuou. A terapeuta sugeriu que eu faça trabalho voluntário. Não apenas escrever cheques para a caridade, mas realmente trabalhar com pessoas menos privilegiadas. Conhecê-las, ouvi-las. E você vai fazer isso? Laura assentiu lentamente. Acho que preciso. Não só por causa do que aconteceu com Gabriel, mas por mim mesma. Preciso entender o mundo além da minha bolha privilegiada. Shhh, foi um momento de transformação silenciosa, mas profundamente significativo. O Dr. Fernando também havia mudado. Ele começou a me fazer perguntas mais profundas sobre desigualdade, sobre como era trabalhar em múltiplos empregos, sobre as dificuldades que pessoas em situações como a minha enfrentavam diariamente. Eu construí um império empresarial. Ele me disse uma noite após o jantar, enquanto estávamos no terraço. Mas fiz isso sem nunca realmente pensar nas pessoas que sustentam esse império. Os funcionários de baixo escalão, os trabalhadores terceirizados, as pessoas que limpam meus escritórios à noite enquanto durmo confortavelmente. Ele olhou para as próprias mãos, como se estivesse as vendo pela primeira vez. Você sabe o que me assustou, Rosa? Não foi a mentira de Gabriel. Foi perceber que eu poderia ter facilmente sido parte do motivo pelo qual ele mentiu. Se ele tivesse sido honesto desde o início, eu teria aceitado? Eu teria aprovado o relacionamento com minha filha? Você teria? Perguntei diretamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Gostaria de pensar que sim. Mas honestamente, não sei. E isso me perturba profundamente. Durante aquele mês, enquanto eu me curava na mansão dos Almeida, eles também estavam se curando. Ou talvez não curando. Talvez acordando seria uma palavra melhor. Acordando para realidades que sempre estiveram lá, mas que eles haviam escolhido não ver. Dona Sofia começou a me mostrar fotos antigas de sua família. Histórias que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Fotos da casa simples onde cresceu, de sua mãe na máquina de costura, de seu pai no uniforme de motorista de ônibus. Quero que Laura veja essas fotos, ela disse. Quero que ela conheça de onde sua avó realmente veio. Não a versão editada, mas a verdade completa. E uma noite, Dona Sofia finalmente fez isso. Chamou Laura para o escritório e, com lágrimas nos olhos, contou a história completa de suas origens. Eu não estava presente, mas ouvi depois de Sofia que Laura havia chorado, pedido desculpas, abraçado a mãe por longos minutos. Ela perguntou por que eu nunca contei antes. Sofia me relatou no dia seguinte. Disse que teria amado saber, que teria orgulho de saber. E percebi que, ao tentar protegê-la do preconceito, acabei ensinando-a a perpetuá-lo. As semanas transformaram aquela casa. Não havia mais a frieza formal, a distância social rígida. Havia conversas reais, vulnerabilidade genuína, um desejo coletivo de ser melhor, entender melhor. E no centro de tudo isso estava eu, uma mulher simples que havia trabalhado a vida inteira, que havia sido negada pelo próprio filho, mas que de alguma forma havia se tornado o catalisador para a transformação de uma família inteira. Era estranho e assustador, mas também profundamente significativo. Pela primeira vez na vida, eu não era apenas Rosa, a empregada, a mãe rejeitada, a mulher invisível. Eu era Rosa, uma pessoa completa, com uma história que merecia ser ouvida, com uma dignidade que merecia ser reconhecida. E essa descoberta estava me mudando tanto quanto estava mudando eles. 5 semanas haviam se passado quando recebi uma ligação inesperada do Dr. Fernando. Ele estava no escritório e pediu que eu descesse para uma conversa. Seu tom era sério, mas não ameaçador. Quando entrei, encontrei-o sentado atrás da grande mesa de mogno, com uma expressão cuidadosa no rosto. Rosa, sente-se, por favor. Obedeci, sentindo a tensão no ar. Gabriel me ligou hoje. Ele disse diretamente. Pela 10ª vez nesta semana. Mas desta vez,
Em vez de implorar para falar com Laura, ou tentar se explicar, ele fez um pedido diferente. Meu coração acelerou. Que pedido? Ele quer falar com você. Pediu permissão para vir até aqui, na minha presença, para se desculpar adequadamente. Disse que não espera perdão, não espera reconciliação. Apenas quer a chance de olhar nos seus olhos e pedir perdão. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Durante 5 semanas, eu havia evitado esse momento. Ignorei suas mensagens, não respondi suas ligações. Parte de mim sabia que eventualmente teríamos que nos confrontar, mas outra parte havia esperado poder adiar isso indefinidamente. Eu não preciso permitir isso. O Dr. Fernando continuou gentilmente. Esta é minha casa, e você é minha convidada. Se você não quer vê-lo, direi a ele que não é bem-vindo. A escolha é completamente sua, Rosa. Fechei os olhos, respirando fundo. Imagens passaram pela minha mente. Gabriel bebê nos meus braços. Gabriel criança orgulhoso mostrando suas notas da escola. Gabriel adolescente estudando até tarde sob a luz fraca do nosso barraco. Gabriel adulto me pedindo para fingir que não nos conhecíamos. Eu vou vê-lo, finalmente disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Mas você precisa estar presente. Eu não consigo fazer isso sozinha. O Dr. Fernando assentiu. Claro, estarei aqui o tempo todo. No dia seguinte, Gabriel chegou às 3 da tarde. Eu o observei pela janela do andar de cima enquanto ele saía de um carro modesto. Não o BMW que costumava dirigir, mas um sedã comum, provavelmente alugado. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas. O terno que usava estava amarrotado como se tivesse dormido nele. Meu coração materno se apertou ao vê-lo assim, mas forcei-me a manter a compostura. Quando desci para o escritório, Gabriel já estava lá, sentado em uma cadeira de frente para a mesa do Dr. Fernando. Ele se levantou imediatamente quando me viu, seus olhos se arregalando. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Mãe, sua voz saiu rouca, como se não tivesse usado muito nas últimas semanas. Não respondi. Apenas me sentei na cadeira ao lado da mesa do Dr. Fernando, mantendo distância segura. Gabriel lentamente voltou a sentar, suas mãos tremendo visivelmente. Gabriel, o doutor. Fernando começou com voz autoritária. Você tem 20 minutos. Rosa concordou em ouvi-lo. Mas isso não significa que ela tenha que perdoá-lo, ou mesmo responder. Entendido? Sim, senhor. Entendo perfeitamente. Gabriel olhou para mim, lágrimas já formando em seus olhos. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, eu disse, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Comece me explicando quando exatamente você decidiu que eu era um obstáculo para a sua vida. Gabriel estremeceu como se tivesse levado um tapa. Não foi assim. Ou talvez tenha sido. E isso torna tudo ainda pior. Ele respirou fundo, limpando as lágrimas que já escorriam. Quando entrei na universidade, foi a primeira vez que convivi com pessoas de classes sociais completamente diferentes. Pessoas que viajavam nas férias, que tinham carros, que não precisavam trabalhar enquanto estudavam. E no início, eu tinha orgulho de contar minha história. Orgulho de dizer que minha mãe trabalhou incansavelmente para me dar aquela oportunidade. Ele pausou, a vergonha clara em seu rosto. Mas então comecei a notar como as pessoas me olhavam quando eu contava. Havia pena, desconforto e, às vezes, desprezo disfarçado. Ouvi comentários sussurrados sobre cotas, sobre eu não merecer estar ali. E lentamente, comecei a sentir vergonha. Vergonha de mim, eu disse, não como pergunta, mas como afirmação. Vergonha de mim mesmo primeiro, Gabriel corrigiu. Vergonha de onde vim, do que éramos, de não me encaixar. E sim, eventualmente, vergonha de você. Porque você era a evidência viva de tudo que eu estava tentando deixar para trás. As palavras eram como facas, mas eu precisava ouvi-las. Precisava da verdade completa, não importa quão dolorosa. Quando conheci Laura, ela representava tudo que eu achava que queria. Sofisticação, segurança financeira,
Aceitação em um mundo que sempre me fez sentir inferior. E eu estava tão desesperado para pertencer a esse mundo que apaguei meu passado completamente. Você apagou a mim, eu disse firmemente. Não foi seu passado que você apagou, Gabriel. Foi sua própria mãe. Gabriel soluçou abertamente agora. Eu sei, e não há desculpa para isso. Nenhuma. Você sacrificou tudo por mim. Trabalhou até os ossos dobrarem. Passou fome para que eu pudesse comer. Dormiu no chão frio para que eu tivesse cobertor. E como eu retribuí? Negando sua existência. Fingindo que você estava morta. O Dr. Fernando observava em silêncio. Sua expressão dura, mas atenta. E então você começou a trabalhar aqui? Gabriel continuou, a voz quebrada. Quando te vi naquela primeira semana, entrei em pânico total. Achei que toda a minha vida cuidadosamente construída ia desmoronar. Então te implorei para manter o segredo. E você aceitou. E eu me convenci de que estava fazendo o certo, protegendo minha família, meu casamento. Você estava protegendo sua mentira, eu disse. Sim, eu estava. Gabriel olhou diretamente para mim, seus olhos vermelhos e inchados. E a cada dia que passava, a cada vez que te via servindo comida ou limpando, e eu fingia não te conhecer, um pedaço de mim morria por dentro. Mas eu estava tão preso na mentira, tão aterrorizado de perder tudo, que continuei. E continuei. Até aquela noite. Até eu ser humilhada na frente de todos. Eu disse, sentindo a raiva antiga ressurgir. Até sua esposa gritar que pobre não senta à mesa, e você não teve escolha além de contar a verdade. Eu deveria ter contado muito antes, Gabriel disse, sua voz desesperada. Deveria ter sido honesto com Laura desde o início. Deveria ter te apresentado como minha mãe no primeiro dia que trabalhou aqui. Deveria ter tido a coragem de enfrentar as consequências de quem eu realmente sou. Mas você não teve. O Dr. Fernando interveio. Você escolheu covardia ao invés de coragem. Sim, senhor, escolhi. Gabriel olhou para o sogro, depois de volta para mim. E agora perdi tudo. Meu casamento está destruído. Laura nem olha para mim. Mas isso eu mereço. O que não mereço, o que nunca deveria ter arriscado, era perder você. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Nas últimas 5 semanas, fiz terapia intensiva. 3 sessões por semana. Meu terapeuta me ajudou a entender de onde veio essa vergonha tóxica, esse desejo desesperado de ser aceito. Mas entender não justifica. Nada justifica o que fiz com você. Gabriel lentamente se levantou e, para minha surpresa, ajoelhou-se no chão diante de mim. O Dr. Fernando se mexeu como se fosse intervir, mas eu balancei a cabeça, permitindo. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí anos de confiança, que te humilhei da pior forma possível. Mas estou aqui, de joelhos, implorando não por uma segunda chance, mas apenas para que você saiba que estou verdadeiramente, profundamente arrependido. Ele estava soluçando agora, o corpo todo tremendo. Você foi a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. A única que sacrificou tudo sem esperar nada em troca. E eu te tratei como lixo, como algo descartável. Como se você não importasse. Gabriel olhou para cima, seus olhos encontrando os meus. Mas você importa, mãe. Você sempre importou. E sinto muito por ter levado tanto tempo, tanto sofrimento para perceber isso. Olhei para meu filho de joelhos no chão, destruído, quebrado, finalmente confrontando o monstro que havia se tornado. Parte de mim queria abraçá-lo imediatamente, dizer que estava tudo perdoado, que poderíamos recomeçar. Mas a outra parte, a parte que havia crescido durante aquele mês na mansão, a parte que havia aprendido sobre dignidade e autorrespeito, sabia que não podia ser tão simples. Gabriel, finalmente disse, minha voz tremendo mais firme. Eu te perdoo. Ele soltou um suspiro de alívio, mas eu levantei a mão. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que tudo volta ao normal. Você quebrou minha confiança de uma forma fundamental. E confiança leva muito, muito tempo para ser reconstruída. Se é que pode ser. Eu entendo, Gabriel disse rapidamente. Não espero que você confie em mim agora, ou mesmo que queira me ver. Só queria que você soubesse que estou mudando,
trabalhando em mim mesmo, tentando me tornar o tipo de homem que você merecia ter como filho. Assenti lentamente. Então prove isso, não com palavras, mas com ações, com tempo, com mudança real e duradoura. Eu vou, ele prometeu. Vou passar o resto da minha vida tentando merecer seu perdão. O doutor. Fernando se levantou, indicando que o tempo havia terminado. Gabriel lentamente se levantou do chão, limpando o rosto. Antes de sair, ele olhou para mim uma última vez. Obrigado por me ouvir, mãe. Mesmo quando não merecia. E então ele saiu, deixando-me em meio a uma tempestade de emoções. Eu havia perdoado meu filho, mas a jornada de cura estava apenas começando. 2 dias após o encontro com Gabriel, algo inesperado aconteceu. Laura bateu na porta do meu quarto pela manhã, segurando uma xícara de café recém-feito. Posso entrar? Sua voz era hesitante, quase tímida. Claro, respondi surpresa. Ela entrou e sentou-se na poltrona perto da janela, entregando-me o café. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o desconforto palpável no ar. Eu soube que Gabriel esteve aqui. Ela finalmente disse. Meu pai me contou. Assenti, tomando um gole do café. E eu precisava falar com você também. Laura respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Rosa, eu passei as últimas semanas em terapia intensiva, confrontando coisas sobre mim mesma que nunca quis admitir. E uma das coisas mais difíceis que tive que enfrentar foi meu próprio preconceito. Ela olhou para as próprias mãos, envergonhada, quando disse aquelas palavras naquela noite. Pobre não senta à mesa. Eu estava repetindo algo que havia internalizado a vida inteira. Não porque alguém me ensinou explicitamente, mas porque vivia em uma bolha tão privilegiada que pessoas como você eram sempre diferentes, inferiores, embora eu nunca admitisse isso em voz alta. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Laura. E o pior é que quando Gabriel perguntou se eu teria me apaixonado por ele caso soubesse a verdade desde o início, eu não consegui responder com certeza. Isso me assusta profundamente, Rosa. Me assusta perceber que talvez eu seja exatamente o tipo de pessoa que eu sempre critiquei. Coloquei minha xícara de lado e olhei diretamente para ela. Laura, reconhecer nossos preconceitos é o primeiro passo para mudá-los. Minha terapeuta disse a mesma coisa. Laura disse com um sorriso triste. Ela me fez uma pergunta que não consigo parar de pensar. Que tipo de pessoa você quer ser? E percebi que não quero ser a pessoa que humilha alguém por sua situação econômica. Não quero ser alguém que julga valor humano por conta bancária. Ela limpou as lágrimas, sua voz ficando mais firme. Então, estou tomando algumas decisões. Primeiro, comecei a fazer trabalho voluntário em uma comunidade carente na Zona Leste. Não doando dinheiro, mas realmente trabalhando lá. Ajudando em uma creche comunitária 3 vezes por semana. Fiquei surpresa. Isso é admirável, Laura. É desconfortável. Ela admitiu honestamente. É difícil, sujo, cansativo. E é exatamente o que eu preciso. Preciso sair da minha bolha, conhecer pessoas reais com problemas reais, entender que dignidade não tem preço. Laura se inclinou para a frente, seus olhos buscando os meus. E segundo, eu quero me desculpar adequadamente com você. Não apenas por aquela noite, mas por todos os meses em que você trabalhou aqui e eu te tratei como inferior, como menos importante, como invisível. Sua voz quebrou completamente. Rosa, sinto muito de verdade. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece. Levantei-me e, para a surpresa de ambas, abracei Laura. Ela soluçou em meu ombro e senti suas lágrimas molhando minha blusa. Obrigada por me dar a chance de ser melhor. Ela sussurrou. Naquela tarde, o Dr. Fernando me chamou novamente ao escritório. Desta vez, Dona Sofia estava com ele, ambos com expressões sérias, mas gentis. Rosa, precisamos conversar sobre seu futuro. O Dr. Fernando começou. Senti um aperto no peito. Seria o momento de me pedirem para sair? Você esteve conosco por mais de 1 mês como nossa convidada. Ele continuou. E foi uma honra tê-la aqui. Mas Sofia e eu conversamos e concordamos que você merece mais do que ser uma convidada perpétua.
Dona Sofia pegou minhas mãos. Rosa, queremos ajudá-la a conquistar sua independência. Não como caridade, mas como um reconhecimento de tudo o que passou e como uma forma de compensar, mesmo que minimamente, o tratamento que recebeu. O doutor Fernando abriu uma gaveta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Preparei uma proposta. Gostaria de oferecer ajuda financeira para que você possa alugar seu próprio apartamento, um lugar digno onde possa recomeçar com segurança. Também gostaria de oferecer um valor mensal durante 6 meses enquanto você se estabiliza, procura trabalho se quiser, ou simplesmente descansa e se cura. Fiquei sem palavras, olhando para os documentos e depois para eles. Eu não posso aceitar isso, finalmente disse. É demais. Vocês já fizeram tanto. Rosa, Dona Sofia interrompeu gentilmente. Você trabalhou aqui por 8 meses, sem saber que estava servindo a família do seu próprio filho. Você foi enganada, usada, humilhada. Isto não é caridade. É o mínimo que podemos fazer. Pense nisso como uma forma de nós aprendermos também, o Dr. Fernando acrescentou. Aprender a usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de alguém que realmente merece. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Dona Sofia sorriu. E deixe-nos ajudá-la a encontrar um bom apartamento, pequeno, mas confortável, onde você possa ter sua própria vida, sua própria independência. E assim, nas semanas seguintes, comecei a procurar apartamentos. Dona Sofia insistiu em me acompanhar nas visitas, tornando-se mais uma amiga do que uma ex-patroa. Encontramos um apartamento de 1 quarto em um bairro agradável. Nada luxuoso, mas limpo, seguro e meu. Durante esse período, Laura continuou sua transformação. Ela me contava sobre seu trabalho voluntário, sobre as crianças que conhecia na creche, sobre as histórias das mães que trabalhavam o dia inteiro para sustentar suas famílias. Uma das mães me lembra você, ela disse uma tarde. Ela trabalha como faxineira em 3 lugares diferentes, acorda às 4 da manhã, volta para casa às 9 da noite. Tem 2 filhos que estão na creche. E sabe o que ela me disse ontem? O quê? Que o sonho dela é que os filhos tenham educação universitária, que tenham oportunidades que ela nunca teve. Exatamente como você sonhou para Gabriel. Laura pausou. Isso me fez perceber a magnitude do que Gabriel fez. Não apenas traiu você, mas traiu o significado de todo o sacrifício que você fez. Foi nesse momento que Laura me contou algo importante. Eu concordei em fazer terapia de casal com Gabriel, ela disse calmamente. Não porque eu o perdoei, ou porque quero que tudo volte ao normal, mas porque minha terapeuta acha que precisamos processar isso juntos, entender o que aconteceu, decidir se há algum futuro para nós. E você acha que há? Perguntei. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Honestamente, não sei. Há dias em que olho para nosso casamento e vejo apenas mentiras. Mas há outros dias em que lembro dos momentos bons, das razões pelas quais me apaixonei por ele, e me pergunto se podemos reconstruir algo sobre bases honestas. O que mudaria? Perguntei. Tudo, ela respondeu firmemente. Se decidirmos tentar de novo, seria sob condições completamente diferentes. Honestidade total, terapia contínua e uma mudança fundamental em nossos valores. Não mais viver para aparências ou status social. Viver com integridade. Era impressionante ver a transformação em Laura. A mulher arrogante que havia gritado, "Pobre não senta à mesa", estava lentamente se tornando alguém com profundidade, empatia, consciência social. Na minha última semana na mansão antes de me mudar para meu apartamento, o Dr. Fernando organizou um jantar. Apenas nós 4, ele, Sofia, Laura e eu. Não havia empregados servindo. Eles mesmos prepararam a refeição, insistindo que eu me sentasse e relaxasse. Este jantar é simbólico, o Dr. Fernando explicou. Representa como esta família deveria ter te recebido desde o início, com respeito, dignidade e gratidão. Durante o jantar, conversamos sobre planos futuros. Laura falou sobre continuar seu trabalho voluntário, talvez até criar um projeto social mais estruturado. Dona Sofia falou sobre reconectar-se com suas próprias raízes,
visitar os lugares de sua infância que havia evitado por tanto tempo. E eu falei sobre minha nova independência, sobre finalmente ter um lugar meu, sobre a liberdade de escolher meu próprio caminho. E Gabriel? Dona Sofia perguntou gentilmente. Você planeja reconstruir seu relacionamento com ele? Lentamente, respondi honestamente. Muito lentamente. Ele precisa provar que mudou de verdade, não apenas com palavras, mas com ações consistentes ao longo do tempo. Laura assentiu. Isso é sábio. Confiar novamente é um processo, não um momento. Olhei em volta da mesa, para aquelas 3 pessoas que haviam começado como estranhos, depois empregadores, e agora amigos? Talvez. Ou algo ainda mais complexo e significativo. Nós todos havíamos mudado. Nenhum de nós era a mesma pessoa de 2 meses atrás. E embora a jornada tivesse sido dolorosa, havia algo profundamente esperançoso nisso. A possibilidade de que pessoas podem mudar, crescer, tornar-se melhores. A possibilidade de reconstrução, mesmo após destruição total. 6 semanas após aquela noite fatídica, mudei-me para meu próprio apartamento. Era um espaço pequeno, mas acolhedor no 2º andar de um prédio modesto. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Nada luxuoso, mas era meu. Completamente meu. Pela primeira vez em décadas, eu tinha um lugar que pertencia apenas a mim. Não um quarto de empregada, não um espaço compartilhado, não a casa de outra pessoa. Era minha independência em forma física. E cada vez que girava a chave na fechadura, sentia uma mistura de orgulho e liberdade que nunca havia experimentado antes. Dona Sofia me ajudou a decorar. Ela insistiu em comprar alguns móveis básicos, uma cama confortável, um sofá simples, uma pequena mesa de jantar. Não é caridade, ela repetiu quando protestei. É amizade. Deixe-me fazer isso por você. Laura apareceu no dia da mudança com plantas. Toda a casa precisa de vida, ela disse, colocando vasos de samambaias e violetas nos cantos. E estas são fáceis de cuidar, como você me ensinou sem saber. Foi um comentário pequeno, mas significativo. Laura estava começando a reconhecer que havia aprendido coisas comigo, mesmo quando me via apenas como empregada invisível. Durante as primeiras semanas no apartamento, estabeleci uma rotina. Acordava sem alarme, preparava café do jeito que gostava, sentava na pequena varanda e simplesmente respirava. Sem obrigações, sem horários rígidos, sem precisar ser invisível. O Dr. Fernando cumpriu sua promessa de apoio financeiro por 6 meses, tempo suficiente para eu decidir o que queria fazer. Eu poderia procurar outro emprego, poderia descansar e me recuperar, ou poderia explorar caminhos que nunca havia considerado antes. Pela primeira vez na vida, eu tinha escolhas. 3 semanas após minha mudança, Gabriel pediu para me visitar. Ele ligou, sua voz hesitante e respeitosa, perguntando se poderíamos almoçar juntos no final de semana, não em um restaurante caro, mas em um lugar simples perto do meu apartamento. Eu hesitei, mas finalmente concordei. No sábado, ele apareceu no horário combinado. Usava roupas simples, jeans e uma camisa. Nada dos ternos caros que costumava usar. Estava mais magro, mas seus olhos pareciam mais claros, menos atormentados que da última vez. Caminhamos até um pequeno restaurante no bairro que servia comida caseira. Durante o almoço, conversamos cuidadosamente, evitando assuntos pesados no início. Ele me contou sobre seu trabalho, sobre como estava tentando encontrar equilíbrio entre carreira e saúde mental. Reduzi minhas horas, ele disse. Percebi que estava usando o trabalho excessivo como fuga. Agora saio no horário, não levo o trabalho para casa e uso o tempo para terapia e reflexão. E Laura? Perguntei. Gabriel suspirou profundamente. Estamos fazendo terapia de casal 1 vez por semana. É difícil, muito difícil. Há sessões em que apenas choramos, outras em que brigamos. Mas estamos tentando. Não sei se nosso casamento vai sobreviver, mas estamos pelo menos tentando ser honestos um com o outro. Isso é importante, eu disse. Mãe, ele disse de repente, olhando diretamente para mim.
Posso te fazer uma pergunta? Assenti. Você realmente me perdoou? Ou disse aquilo apenas porque era a coisa certa a dizer? A pergunta me pegou de surpresa por sua honestidade crua. Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu te perdoei, disse lentamente. Mas perdão não apaga a dor. Não restaura automaticamente a confiança. Perdoar significa que escolho não carregar raiva e ressentimento, que escolho deixar você tentar se tornar uma pessoa melhor. Mas reconstruir nosso relacionamento vai levar tempo. Muito tempo. Gabriel assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu entendo. E estou disposto a levar o tempo que for necessário. Mesmo que leve anos. Mesmo que nunca voltemos a ser tão próximos quanto éramos quando eu era criança. Talvez não voltemos a ser o que éramos, eu disse gentilmente. Mas podemos nos tornar algo diferente, algo novo, construído sobre honestidade. Ele sorriu tristemente. Eu gostaria disso. Nossos almoços semanais se tornaram uma rotina. Todas as semanas Gabriel aparecia e conversávamos por 1 ou 2 horas. Às vezes era confortável, outras vezes tenso, mas sempre honesto. Durante esses encontros, percebi mudanças reais nele. Ele começou a falar abertamente sobre suas origens, não mais com vergonha, mas com uma aceitação crescente. Contou-me que havia começado a se voluntariar em um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes que queriam entrar na universidade. Quero ser para eles o que eu deveria ter sido para mim mesmo, ele explicou. Alguém que os ajuda a ter orgulho de onde vem, não vergonha. Alguém que mostra que sucesso não significa negar suas raízes. Era comovente ver essa transformação. Meu filho estava lentamente se tornando o homem que eu sempre esperei que ele fosse. Laura também começou a me visitar ocasionalmente. Ela trazia histórias de seu trabalho voluntário, de crianças que a tocavam, de mães trabalhadoras que a inspiravam. Sua arrogância anterior havia sido substituída por uma humildade genuína e um desejo real de entender o mundo além de sua bolha privilegiada. Estou pensando em criar uma ONG. Ela me contou durante uma de suas visitas, focada em fornecer educação e recursos para mães solteiras que trabalham. Inspirada em você, na verdade. Em mim, fiquei surpresa. Você criou Gabriel sozinha em circunstâncias impossíveis e o levou até a universidade. Imagine quantas outras mulheres poderiam fazer o mesmo se tivessem apoio adequado. Creches acessíveis, cursos profissionalizantes, bolsas de estudo. Quero usar os recursos da minha família para fazer diferença real. Era uma transformação notável. A mulher que havia gritado, "Pobre, não senta à mesa", estava agora dedicando sua vida a ajudar os pobres. 3 meses após me mudar para o apartamento, Dona Sofia organizou um jantar em sua casa. Ela convidou a mim, Laura e Gabriel. Seria a primeira vez desde aquela noite devastadora que estaríamos todos juntos na mesma sala. Cheguei nervosa, mas fui recebida com abraços calorosos. A atmosfera era completamente diferente daquela noite há meses. Não havia tensão sufocante. Não havia mentiras escondidas. Apenas pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor possível. Durante o jantar, conversamos abertamente. Gabriel e Laura falaram sobre os progressos na terapia de casal, admitindo que ainda havia um longo caminho pela frente, mas que estavam comprometidos em tentar. Não sei se vamos conseguir salvar nosso casamento, Laura admitiu. Mas estou aprendendo que às vezes as relações se transformam em algo diferente do que imaginávamos. E isso não é necessariamente ruim. O Dr. Fernando, que havia ficado quieto durante a maior parte do jantar, finalmente falou. Esta família passou por um trauma significativo, mas também passou por um despertar necessário. Fomos forçados a confrontar nossos preconceitos, nossas mentiras, nossas falhas. E embora tenha sido doloroso, também foi transformador. Ele olhou para mim com respeito genuíno. Rosa, você foi o catalisador dessa transformação. Sua presença, sua história, sua dignidade diante da humilhação nos mostrou quão longe tínhamos nos desviado dos valores que realmente importam. Senti lágrimas picarem meus olhos. Eu não fiz nada de especial. Apenas tentei sobreviver. Você fez mais do que sobreviver. Dona Sofia disse gentilmente. Você manteve sua humanidade, sua bondade, sua capacidade de perdoar,
mesmo quando teria sido mais fácil se tornar amarga. Isso é extraordinário. Depois do jantar, Gabriel me pediu para caminhar no jardim. Era uma noite agradável, com estrelas visíveis no céu limpo. Mãe, ele disse enquanto caminhávamos, eu sei que ainda tenho muito a provar. Sei que palavras são vazias sem ações consistentes, mas quero que saiba que você é minha inspiração agora. Não mais algo que eu escondo, mas algo que celebro. Gabriel, comecei a contar às pessoas no trabalho sobre você, sobre como me criou sozinha, sobre os sacrifícios que fez. Não com vergonha, mas com orgulho genuíno. Ele parou e me encarou. E sabe o que descobri? As pessoas que importam, as pessoas de caráter real, ficaram impressionadas. Ganhei mais respeito sendo honesto sobre minhas origens do que ganhei fingindo ser algo que não era. Sorri através das lágrimas. Essa era a lição que você precisava aprender. E aprendi da maneira mais difícil, ele disse. Mas finalmente aprendi. Quando a noite terminou e estava na hora de ir embora, cada um me abraçou. Não eram mais os abraços formais de empregador para empregado, mas abraços genuínos de pessoas que se importavam. No táxi de volta para casa, olhei pela janela para a cidade iluminada. Minha jornada havia sido longa e dolorosa. Havia sido rejeitada, humilhada, quebrada. Mas de alguma forma, através de toda aquela dor, havia encontrado algo precioso. Havia encontrado minha própria dignidade, minha própria voz, meu próprio valor. E percebi que não precisava mais da validação de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho, para saber que eu tinha valor. Eu era Rosa, uma mulher que havia trabalhado incansavelmente, amado profundamente, perdoado generosamente. E finalmente, pela primeira vez em minha vida, eu estava vivendo não para servir aos outros, mas para honrar a mim mesma. Era um novo começo, não perfeito, não sem cicatrizes, mas genuíno, e era meu.